avançado quanto esperávamos, estávamos na expectativa para justamente absorver ainda mais desse texto e trazer hoje uma mensagem no culto de ceia sobre o inseparável amor de Deus. Esse é o nosso tema e o texto que eu já citei em Romanos 8, do 35 ao 39. Né? Mas graças a Deus que lá ocorreu tudo bem, conseguimos chegar antes da tempestade chegar. Em São Paulo, nós conseguimos sair do aeroporto e chegar aqui por mais de 10 horas da noite, tá certo? Mas só foi sair mesmo. O aeroporto foi fechado praticamente e alguns já viram no noticiário, 8 pessoas morreram, algumas feridas devido à tempestade que houve lá em São Paulo. Praticamente Deus só permitiu sairmos do aeroporto. A leitura diz o seguinte, da palavra do Senhor. Romanos capítulo 8, do versículo 35 ao 39. Acompanhem comigo a leitura. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte continuamente, fomos considerados como ovelhas para o matador. Em todas essas coisas, porém, somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Já pararam para observar que o apóstolo João, ele não consegue encontrar uma descrição para o amor de Deus? O texto que nós conhecemos como o principal texto do Evangelho, ou o principal texto do Novo Testamento, que sintetiza o plano de Deus, a salvação de Deus, é um texto que diz, conhecemos de cor, Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16, porque Deus nos amou de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Veja que o autor, ele não consegue encontrar uma palavra que pudesse descrever que amor é este. E aí a expressão que ele utiliza é que Deus nos amou de tal maneira. Foge da sua capacidade cognitiva, foge do seu vocabulário, encontrar uma expressão que pudesse realmente descrever que amor é este. Já o apóstolo Paulo, aqui no texto pelo qual nós lemos, ele não fala de um amor de tal maneira, mas ele fala de um amor tão profundo, de um amor tão grande, do amor que não encontramos uma palavra para realmente descrevê-lo, mas ele fala de um amor que é inseparável. É um amor que nós não encontramos nada, nenhum elemento que possa nos separar deste amor. Que amor é este? Que nada neste mundo vai nos separar dele. Olha só, perceba que se é o amor entre um pai e um filho, às vezes acontece algumas coisas que ficamos tristes, desgostosos, e ficamos até um tempo, às vezes, sem querer demonstrar esse amor. De certa forma, então há uma separação. Mesmo que seja momentânea, mesmo que seja temporário, mas é uma separação deste amor. Pois não conseguimos naquele momento dar o mesmo afeto, a mesma atenção, se dirigir com as mesmas palavras. Isso é o amor entre os pais, o amor entre irmãos, o amor entre marido e mulher. Também às vezes acontece. Quem nunca teve uma DR, uma discussão de relacionamento e ficou um pouco emburrado? Não quer mais dar o mesmo amor, a mesma atenção, não quer mais servir do mesmo jeito. Ou seja, por algum momento houve uma separação do amor. Sim ou não? Sim, quem nunca? Isso acontece. O meu amor por vocês pode ser separado por qualquer coisa. O amor do marido para com a esposa pode ser separado por alguns momentos, só não pode acabar, isso é óbvio, tem que ser trabalhado. Encontramos a expressão em 1 Coríntios capítulo 13, sobre a descrição aí da excelência do amor. Ali nós aprendemos que o amor não pode acabar, mas entre pais e filhos, marido e mulher, vice-versa, entre irmãos,
relacionamento na sociedade, alguma coisa pode acontecer que este amor pode ser separado. O amor entre aquele que tem um time que gosta, que ama o time, não pode idolatrar, torcer, forçar, ajudar, tudo bem, não podemos idolatrar. Aí vai o time, quando você menos espera que o time vai ganhar, aí o time não ganha, aí vem aquela decepção, e aí você diz, não vou torcer mais não. Separou o amor, né? Sem falar e sem entrar em detalhes, a nossa seleção brasileira, a Canarinha, que tanto nos deu orgulho, mas hoje, vergonha, né? Mas deixa pra lá. Então o amor fica meio como desgastado. A gente fica naquele pensamento, torço ou não torço? Levanta ou não levanta a bandeira? Visto ou não visto a minha camisa? Como é que vai ficar? É um amor que, devido à má fase, o mau desempenho, a falta, não sei, e nem assisti os últimos jogos, graças a Deus por isso, estava ocupado, então nem assisti para analisar o que funcionou, o que não funcionou, e às vezes você percebe o desempenho e diz, eu não quero mais não. Lembro-me quando era criança, tá certo? Não vou dizer quando era pequeno, porque não cresci muito, mas quando era criança, eu tinha uma paixão, porque me ensinaram logo a torcer pelo São Paulo, logo a falar do time do São Paulo Futebol Clube, e aí eu ficava alegre, chorava, vibrava, e quando perdia ficava bravo com o time, e quando meus irmãos vinham e querer me provocar, aí a coisa ficava mais séria ainda, tá certo? Justamente um baixinho da FBI, né? Federação dos Baixinhos Invocados, aí ficava logo bravo e pronto. Mas depois que eu fui aprendendo, observando que hoje o futebol brasileiro não é mais uma questão de cultura, não é mais uma questão de arte. O futebol brasileiro está mais envolvido numa questão mercantilista. O que fala é mais dinheiro. Aí o que adianta brigar, lutar, é discutir. E os homens ricos desfrutando de carro de luxo, de casarão, de mansões e tudo mais. E às vezes brigar com as pessoas, separar o amor com o outro porque torce para um time diferente, meus irmãos. Essas coisas terminam separando o nosso amor de um para com os outros. Mas que amor é este? O amor de Deus que é inseparável. Não tem como, não existe nada. Alguns escritores até afirmam que estes últimos versículos do capítulo 8 de Romanos é justamente um dos textos mais belo, mais majestoso, pelo qual o apóstolo Paulo usou a sua pena para escrever. É algo maravilhoso, é o clímax da sua argumentação, da sua confiança em Deus, onde ele fala da justificação pela fé, em que a nossa justificação é o resultado de um viver santo, em que garante por fim a glória eterna, porque cremos em Cristo Jesus, e por causa da nossa fé fomos alcançados pela justiça de Deus, e aí fomos justificados. O outro escritor vai deixar bem claro que os últimos versículos desse capítulo 8, versículo 26 adiante, vai mostrar, por exemplo, versículo 26 e 27, que Paulo nos lembra que o Espírito Santo garante a vida eterna. Ainda nos versículos 28 ao 32, vai também garantir que Deus Pai garante a vida eterna. Os versículos 34 e 33 e 34 vai nos mostrar que Deus Filho garante a vida eterna. Veja que Paulo vai concluindo este capítulo mostrando a certeza da salvação. E essa certeza da salvação é garantida por causa de um amor inseparável, que justamente ele descreve a segurança da salvação. Mas antes dele apresentar este amor inseparável, o apóstolo Paulo nos apresenta 5 perguntas, 5 argumentos aqui, ou a gente até mesmo, alguns chegam a dizer aqui, que na verdade são 5 perguntas retóricas que o apóstolo Paulo fala. 5, mas só vamos trabalhar uma, certo? Porque o tempo não dá. E olha, se vai dar tempo, apenas uma pergunta. Veja só, o apóstolo conclui o seu argumento sobre a segurança da salvação, apresentando 5 perguntas retóricas. A primeira, versículo 31, diz o seguinte: se Deus é por nós, quem será contra nós? Essa é uma pergunta que ele faz. A segunda pergunta, versículo 32, que ele diz que aquele que não poupou o seu próprio filho, porventura não nos dará com ele graciosamente todas as coisas? Segunda pergunta.
A terceira pergunta, versículo 33, ele vai perguntar: quem intentará acusações contra os eleitos de Deus? A quarta pergunta, versículo 34, quem condenará os eleitos de Deus? A quinta e última pergunta pela qual vamos trabalhar, versículo 35, ele começa perguntando: quem nos separará do amor de Cristo? Quem? Então, a partir de agora, o apóstolo Paulo apresenta uma lista de coisas que não podem jamais, em hipótese alguma, nos separar do amor de Deus. Meus irmãos, temos aqui 7 listas, e eu vou ter que falar de forma bem resumida, por causa do nosso tempo, que ainda temos a celebração da ceia. Se não, você já sabe, esse seria um texto para 2 quintas-feiras. E olha, tá certo? Com desconto ainda mais. Mas, do versículo 35 ao versículo 39, o apóstolo apresenta essa lista. A primeira lista, de 7 elementos, é uma lista que nós podemos falar de os obstáculos formidáveis da vida não podem, em hipótese alguma, nos separar do amor de Deus. E que obstáculos são esses? Só no versículo 35 nós encontramos 7 obstáculos que, quando olhamos para o que Cristo fez na cruz, quando olhamos para o que Deus fez por nós, através de Jesus, então nós entendemos que este amor, ele é inseparável. Aí o apóstolo Paulo faz questão de trazer uma lista, e em primeiro lugar ele diz que a tribulação não pode nos separar do amor de Deus. A tribulação tem a ver com pressão, tem a ver com aperto, tem a ver até justamente com algo que está ocasionando sobre nós. A tribulação pode até ser mesmo um peso maior do que o que a gente humanamente poderíamos suportar. É algo que nos pressiona para baixo. Na Bíblia, o conceito de tribulação é frequentemente associado ao quê? À aflição, às vezes até mesmo junto com perseguições enfrentadas pelo povo de Deus. Muitas das situações que nós enfrentamos são justamente o quê? Tribulações que vêm até nós. Tribulações financeiras, tribulações emocionais, tribulações espirituais, tribulações que abrangem a família, são diversas tribulações, mas todas elas, quando vêm ao meu e ao seu encontro, servem apenas para fortalecer a minha fé e a sua fé, porque não existe nenhuma tribulação na face da terra que nos afaste do amor de Cristo Jesus. Ainda que aparentemente possa ser algo muito apertado, pode ser algo que aparentemente não temos condições de carregar. É algo que está exaurindo, tirando as nossas forças, querendo acabar conosco. Mas saiba de uma coisa: este amor é tão grande, é tão grande, é tão grande, que a tribulação não vai separar você dele. Não importa. Assim como o ouro, ele passa por um processo no fogo para ser purificado, assim também a tribulação serve, meus irmãos, para purificar os crentes em Cristo Jesus, aqueles que foram chamados. Então, a primeira coisa que Paulo fala dessa lista de situações que enfrentamos na vida é justamente o quê? A tribulação. Ah, pastor, está difícil, está pesado, eu não sei como passar, eu não sei como enfrentar. Saiba de uma coisa, Jesus mesmo disse para os seus discípulos no Evangelho de João, capítulo 16, versículo 33, no mundo tereis aflições, ou seja, tribulações, mas tem de bom ânimo, eu venci, e se ele venceu, você vencerá, nós venceremos, a igreja vencerá. A tribulação não vai nos separar do amor de Deus. Não se preocupe com a tribulação, não se preocupe com a aflição, não se preocupe com a circunstância. Não é para lhe destruir, não é para acabar com você, é para lhe fortalecer, é para lhe forjar, é para você fazer o quê? Caminhe, vá adiante, siga em frente, que isso não vai lhe separar do amor de Deus. A segunda coisa dessa lista formidáveis da vida é a angústia. Paulo apresenta aqui a angústia, e a ideia de angústia é um lugar estreito, uma metáfora utilizada para a calamidade extrema, a aflição extrema. Angústia é como se você estivesse em um lugar que vai apertando cada vez mais.
E ao se deparar com situações de estreitamento, de calamidade, é importante lembrar o seguinte: confie no Senhor, que essa angústia não vai te separar do amor dele. Confie no Senhor, que essa angústia não vai destruir a tua fé. Confie no Senhor, porque essa angústia é para você sair mais forte, é para você sair convicto de que tem um Deus, que o amor dele é inseparável. Não há angústia na vida do crente que roube a fé em Cristo Jesus. Meus irmãos, a Bíblia já mostra em diversos momentos que as aflições são justamente permissões de Deus para podermos encontrar paz e consolo em Deus. Em tempos de angústia devemos o quê? Nos voltar em oração, buscar a face dele, entender que o amor dele é inseparável. Em momentos de angústia, lembre-se a promessa que Deus fez através de Jesus Cristo: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. A angústia não pode nos separar do amor de Deus. A terceira coisa que ele fala é a perseguição, meus irmãos. A perseguição não pode nos separar do amor de Deus. Segundo a Bíblia, a perseguição aos cristãos é um tema que nós encontramos em diversos lugares. A igreja primitiva foi perseguida, os discípulos foram perseguidos, Jesus foi perseguido. Nós encontramos histórias de que os pré-reformadores foram perseguidos. John Huss morreu em uma fogueira, foi queimado em uma fogueira, porque justamente ele queria trazer uma mudança, uma transformação. Foi perseguido. Deus levanta Martinho Lutero, e aí justamente também foi perseguido, mas ele continuou de pé. Deus levanta João Calvino, Deus levanta John Wycliffe, Deus levanta homens e mulheres para fazer a diferença. O Coliseu não derrotou a igreja, Roma não derrotou a igreja, os leões não acabaram com a igreja, a perseguição não derrota a igreja, porque o amor de Deus é inseparável. Não há perseguição que nos separe do amor de Deus, meus irmãos. Esses discípulos perseguidos, martirizados, mas manteram-se fiéis. Mesmo nos dias atuais, meus irmãos, a perseguição continua no campo religioso, no campo familiar, no campo profissional, em diversas áreas somos perseguidos, mas nem a perseguição nos separará do amor de Deus. Nada poderá nos separar do amor de Deus. Quarto nome nessa lista de coisas formidáveis da vida: a fome. A fome vem aqui, meus irmãos, como escassez de alimento, como algo que recorrente simboliza justamente uma necessidade de confiar em Deus. Somos provados de diversas formas. E aí tem crente que quando a barriga está vazia, parece que esquece do amor de Deus. Quando a barriga está vazia, parece que esquece da fé em Deus. Quando a barriga está vazia, parece que esquece das promessas de Deus. Que é isso? Eu gosto quando a minha despensa está cheia. Coisa boa. Eu olho assim: o que é que eu vou comer hoje? O que é que eu vou fazer hoje? O que é que eu vou preparar hoje? Eu não tenho condições, às vezes, numa situação, eu não tenho condições de comprar um yakisoba, mas eu vou comer o que sobra. Ou seja, sobrou de um dia, eu como no outro. Vai que sobra, então come. Vai. E assim, meus irmãos, nós vamos. Mas nada de desconfiar de Deus, nada de entender que mesmo que venhamos passar por uma privação, por uma provação, por uma luta, mas a fome não nos separará do amor de Deus. A escassez não nos separará do amor de Deus. Quando o profeta Abacuque enfrentou uma grande situação, uma situação pior do que a pandemia, uma situação do que aquele momento que nós passamos e enfrentamos aqui no Brasil, em que os caminhoneiros resolveram entrar de greve, não havia mais gás, não havia mais comida, não havia mais verdura, e agora nem gasolina para abastecer os carros para servir, uma escassez completa. O profeta Abacuque passou por uma situação pior do que essa, mas ele não reclamou, mas ele não murmurou, mas ele não perdeu a fé em Deus, mas ele não separou-se do amor de Deus. Pelo contrário, ele disse: eu louvarei ao Senhor, o Deus da minha vida, eu
eu me alegrarei nele. Porque jamais a fome irá nos separar do amor de Deus. A fome, a escassez, muitas das vezes é uma provação. É Deus querendo que eu e você nos voltemos mais para Ele e confiemos nele. Mas saiba de uma coisa: a fome de maneira alguma poderá nos separar do amor de Deus. Pelo contrário, veja a fome como um momento, uma oportunidade de Deus operar um milagre e maravilha e prover todas as coisas. Sempre foi assim na Bíblia. Nós encontramos diversas situações em que as pessoas enfrentaram um período de fome, mas não morreram. Não morreram, porque Jeová Jireh proveu todas as coisas. Ele traz à existência aquilo que não existe. Ele ordena até o corvo para prover carne. Ele ordena uma viúva. Ele faz com que o ribeiro brote água e alimente o seu povo. A fome jamais nos separará do amor de Deus. Nada. Quinta coisa, vamos adiantar aqui, que esse é só o primeiro ponto de 7. A nudez. Nessa mesma lista, a quinta coisa, como ele coloca aí, das vicissitudes, questões formidáveis da vida, é a nudez. A nudez do corpo. E meus irmãos, quando ele fala de nudez aqui, você lembra do que aconteceu no jardim do Éden? Quando o homem pecou, a primeira coisa que ele fez foi o quê? Preparar folhas para que pudesse cobrir a sua nudez. Porque a nudez era agora símbolo de vergonha. Porque alguém pecou, alguém desobedeceu, alguém descumpriu o mandamento, a ordem do Senhor. Então a nudez normalmente está atrelada, relacionada ao quê? A vergonha por causa do pecado. Mas o texto diz que nem mesmo a nudez poderá nos separar do amor de Deus. Nem mesmo aquilo que é símbolo de vergonha, nem mesmo aquilo que é símbolo de pecado, nem mesmo aquilo que é símbolo de desonra, aquilo que é símbolo de desobediência, nada disso poderá nos separar do amor de Deus. Porque assim, quando o Senhor veio ao encontro de Adão e Eva, em que procuraram as folhas, mas o Senhor providenciou vestes para eles, porque o Senhor cobriu a nudez. Aquele pai em que o seu filho abandonou tudo, foi embora. Quando o filho voltou, a primeira coisa que ele disse foi: prepare uma roupa nova para ele. Prepare, porque até mesmo a vergonha, a nudez, não poderá nos separar do amor de Deus. Isso também pode falar da maneira que às vezes nos vestimos. Às vezes nos vestimos de forma que não agrada ao Senhor. Mas deixa eu lhe dizer uma coisa. Mesmo estando errados, falhando, mas nada, nem mesmo a nudez, nos separará do amor de Deus. Ele permite para que eu e você possamos abrir os olhos, tomar vergonha e dar a volta por cima. E entender que o estado pelo qual nos encontramos, mesmo que seja um estado de nudez, de vergonha, mas até isso não nos separa do amor de Deus. Sabe por quê? Não existe nenhum pecado na face da terra que seja maior do que o amor de Deus. Sexto, perigo. O perigo também não pode nos separar do amor de Deus. Olha que coisa interessante. Nessa primeira lista que Paulo apresenta, lista de coisas que não nos separam do amor de Deus. Perigo. E o que é o perigo? É algo que coloca a nossa vida em risco. É algo que nos deixa vulnerável. É algo que pode trazer consequências para a nossa vida. Provérbios capítulo 22, versículo 3, traz um alerta. Diz que o prudente, ele percebe, ou o prudente vê o mal e se esconde. Mas os ingênuos segue em frente e sofre o quê? As consequências. Então, é necessário entender que quando o perigo aparece, é o momento de fugir, é o momento de se desviar.
porque esse perigo pode trazer consequências. Mas ainda que estejamos em perigo, ou correndo perigo, nem o perigo nos separará do amor de Deus. Nem as circunstâncias que nos deixam vulneráveis, nem as circunstâncias que podem trazer mal ou outras consequências. A Bíblia nos ensina a sempre estarmos atentos aos perigos e sempre buscar o quê? Segurança em Deus. Sétimo e último elemento na lista. Espada. O que é que tem a ver? Por que nesse versículo 35, quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Por que espada? Como é que Paulo coloca a espada aqui como uma lista de coisas formidáveis da vida e que estamos vulneráveis? Existem vários tipos de espada, mas dois são destacados nesse texto. A espada curva, acredito que já viram, uma espada que faz uma curva, certo? Essa espada, ela é melhor para o uso ou fazer cortes. Se o soldado quer cortar o seu inimigo, a espada reta é mais difícil de cortar, mas a espada curva não, é só pronto. Passou de um lado, passou do outro, é o samurai que sabe fazer isso, eu não, certo? Então, corta rapidinho. Já a espada reta era utilizada quando queria perfurar o inimigo. Então, normalmente, bons soldados, lutadores, usavam dois tipos de espada. A curva, quando queria fazer corte profundo, ou cortes profundos no inimigo, ou quando queria apenas perfurar o inimigo, era através da espada reta. Na Bíblia, sabemos que espada simboliza o juízo de Deus. A espada está diretamente ligada ao juízo de Deus, à punição, mas também pode ser usado como proteção. O próprio autor dos Hebreus vai falar do poder da palavra de Deus como uma espada de dois gumes, que ela está apta, que ela é mais penetrante, é mais cortante. A palavra de Deus sendo comparada a uma espada de dois gumes, ela está apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Então, falando da profundidade, do poder da palavra de Deus, mas também nós encontramos em Efésios que a palavra é utilizada justamente como espada do Espírito, como uma das ferramentas das armaduras espirituais, meus irmãos. Mas o que Paulo quer dizer? Que nem a espada poderá nos separar do amor de Deus. A espada é utilizada por muitos inimigos como instrumento para ferir, como instrumento para cortar, como instrumento para furar, ou para perfurar, ou qualquer outra coisa. Ainda que alguém utilize um instrumento desse para tentar nos cortar, para tentar nos ferir, ou até mesmo para tentar nos matar, saiba de uma coisa: isso não vai nos separar do amor de Deus. Nem a espada nos separará do amor de Deus. Então nada das coisas formidáveis desta vida poderá nos separar do amor de Deus. Pronto, primeira lista. Falta só 6, certo? Segunda lista, versículo 38. Vamos até pular. Versículo 36 e 37, eu irei citá-lo apenas como conclusão, certo? Mas vamos pular. A partir do versículo 38, o apóstolo Paulo agora apresenta a segunda lista. Nessa segunda lista, ou a partir desta segunda lista, ele apresenta alguns contrastes. Nesta segunda lista, ele fala que nem a crise da morte, nem as desgraças da vida poderão nos separar do amor de Deus. Veja só, está aí muito claro, porque eu estou bem certo de que nem a morte e nem a vida. Olha só, ele passa agora a descrever outros elementos, outras coisas. Quando ele fala de morte, meus irmãos, morte é um conceito complexo que vai muito além do simples cessar da existência física. Morte também tem a ideia não apenas da separação do corpo,
mas também a separação da alma e como consequência do pecado, morte física, morte espiritual, morte eterna. São diversos termos que nós podemos usar. Há uma dualidade aqui da morte ser vista não apenas como o evento final. Para muitos crentes pensam que a morte é o fim, que a morte é o resultado e acabou, não há mais nada para fazer. Não, nós percebemos aqui até mesmo que a morte não é o fim. A morte para o crente é a porta do céu, é só um começo de uma nova vida com Cristo. A morte não vai nos separar do amor de Deus. Mas pastor, eu não quero morrer agora, eu também não. Eu também não quero. Mas se acontecer, o que eu vou fazer? Se é Ele que dá a vida, se é Ele que tira a vida, quem vai nos separar do amor de Deus? A morte não vai nos separar do amor de Deus. Alguns ficaram preocupados e disseram, mas Senhor, tem muitos aí que estão perseguindo a igreja. O que será? E se esses nos perseguirem? Jesus disse, não se preocupem com aquele que pode matar apenas o corpo. Não se preocupem com esses, não. Se preocupem com aquele que pode matar o corpo e ainda condenar a alma. Sim, tenham medo desse. Não é de alguém que pode até matar o seu corpo ou matar a sua vida física, porque ainda que isso aconteça, mas nem esta morte nos separará do amor de Cristo Jesus. A morte, meus irmãos, como eu falei, é um fim inevitável, mas como parte do plano divino, que envolve consequências eternas para decisões tomadas em vida. Então, na vida vivemos com Cristo, na morte morremos com Ele. E porque morremos com Ele, ressuscitamos com Ele também. E a morte, longe de ser uma separação, é só um passo para estarmos mais perto de Deus, na presença de Deus Todo-Poderoso. Por isso, nem a morte nos separará do amor de Deus. Quando chegar o meu dia, quando chegar o seu dia, saiba de uma coisa, estaremos mais perto de Deus. Estaremos mais perto de Deus. Não tenha medo. A morte não nos separará do amor de Deus. Tem alguém que quer morrer agora? Tem? Faça a oração agora. Oração imprecatória. Não? Então vamos continuar vivos, adorando. Sem se preocupar. Mas ele diz também aqui que nem a vida deixa de ser esse conceito de uma mera existência física, mas também se relaciona com uma vida de plenitude, de bênção de Deus. A vida em Cristo traz com diversas consequências, diversos benefícios. A vitalidade pela qual o Senhor nos promete, Ele chega a fazer uma comparação com os falsos mestres, em João diz que o ladrão, capítulo 10, o ladrão veio para roubar, matar e destruir, falando dos falsos mestres, dos judeus, do ensino judaico. Não em si, apenas do próprio diabo em si, mas não. O ladrão veio para roubar, matar e destruir, mas eu vim para que vocês tenham vida e vida com abundância. Através da nossa confiança em Cristo, a vida que nós temos hoje, a vida deve ser vivida de uma forma ativa, totalmente voltada para Deus, entregue a Deus, depositada nos pés de Deus, no trono de Deus. Viva para a glória de Deus, viva para o louvor de Deus, viva para a exaltação de Deus, na certeza que a vida não nos separará do amor de Deus, pelo contrário, nos aproximará mais dele. Meus irmãos, que pena que tem gente que tem deixado a sua vida lhe separar do amor de Deus. Porque é o seu modo de viver, é o seu jeito de viver, são as suas escolhas e não mais a de Deus. Isso é perigoso, isso é muito perigoso. Vamos adiante. A terceira lista, ainda no versículo 38, ele fala que nem poderes sobre-humanos, sejam eles bons ou maus, nenhum desses poderes poderão nos separar do amor de Deus. Isso inclui anjos, principados e potestades. Nem os anjos nos separarão do amor de Deus. E na Bíblia é bom deixar bem claro que anjo significa mensageiro. Alguém que Deus criou para serem ministros, mensageiros de Deus, que estão servindo ao povo de Deus,
por ordem do próprio Deus. Mas aí, já adiantando aqui, os judeus acreditam que houve uma época em que os anjos começaram a ficar chateados. E eles tinham um conceito de que havia anjo dos ventos, anjo das nuvens, anjo da neve, anjo do granito, anjo da geada, anjo do trovão, anjo do relâmpago, anjo do frio, anjo do calor, anjo das estações. Misericórdia, né? É anjo para tudo. Anjo da morte, anjo para tudo. E havia até mesmo uma divisão. Eles dividiam os anjos em 3 categorias principais. Primeira categoria incluía tronos, querubins e serafins. Segunda categoria incluía poderes, senhorios e potestades. Terceira categoria incluía anjos, arcanjos e principados. Mas como eu disse para vocês, os rabinos acreditavam, criam que os anjos se tornaram agora hostis, perigosos aos homens. Por quê? Os anjos se irritaram quando Deus criou os homens. Era como que eles não quisessem. Eles não queriam que Deus criasse os homens. E eles apenas ficassem ali como seres ministradores, servindo a Deus e pronto. E aí, por causa disso, os anjos começaram agora a odiar os homens. E aí, em certos momentos, se tornar perigosos para os homens. Então, Paulo está escrevendo nesse contexto, no contexto rabino, em que eles acreditavam que os anjos se tornaram invejosos, que os anjos se tornaram ciumentos, que os anjos se tornaram até mesmo perigosos. Aí o que é que Paulo diz? Ei, irmãos, ei, igreja, entenda uma coisa, nem mesmo os anjos invejosos, nem mesmo os anjos ciumentos, nem mesmo os anjos maus, nenhum desses anjos poderão nos separar do amor de Deus. Não se preocupem, eles não podem, eles não conseguem, nada que nos ameace vai nos separar do amor de Deus. Na quarta lista, ele inclui aí poderes e autoridades, ainda no final do versículo 38. Ele inclui aí que nem poderes, meus irmãos, e nem autoridades poderão nos separar do amor de Deus. Poder inerente, poder que reside em pessoas, quer seja por natureza ou o próprio Deus que concedeu. Alguém que tem força, alguém que tem autoridade, quer seja uma capacidade física ou até mesmo militar. Alguém que se acha forte, poderoso, mas nem os poderes da terra poderão nos separar do amor de Deus, porque mais forte, mais poderoso é o nosso Deus do que qualquer poder e de qualquer autoridade na face da terra, meus irmãos. Por isso que ele inclui aí poder, autoridade, principados, potestades, nada, nem os anjos, nada no céu, nada na terra e nada debaixo da terra poderá nos separar do amor de Deus. Por isso que ele faz essa lista. Não existe nada, meus irmãos. Não se preocupem. Há um principado, há um potestade, um preto velho, um Zé Pilintra, um tranca-rua, não sei quem mais. E aí vai fazendo a lista, vai fazer uma entrevista com ele, que eu mesmo não vou, vai. Mas nenhum desses poderão nos separar do amor de Deus. Não há poder, não há autoridade, não há entidade, não há espírito, não há demônio, não há anjos, não há nada que poderão nos separar do amor de Deus. Ainda no versículo 38, essa lista vai acabar. Quinta lista. Agora ele inclui o tempo. Nem o presente, nem o porvir. Quando nós pensamos no tempo, o que o presente pode fazer para nos separar do amor de Deus? E o que o futuro pode fazer para nos separar do amor de Deus? Segundo estudiosos bíblicos, o termo original aqui, o presente que Paulo utiliza, implica não apenas na noção de algo próximo no tempo, mas também de algo que está à mão, algo que está presente, algo pronto para acontecer. Mas isso nos leva a refletir sobre a importância de estarmos prontos, uma prontidão espiritual,
uma preparação espiritual para os eventos que estão para acontecer, para aquilo que está revelado, para aquilo que está preparado. Então, meus irmãos, nem mesmo o presente poderá nos separar do amor de Deus. Não importa o que esteja acontecendo, não importa o cenário político, não importa o cenário financeiro, não importa o cenário mundial, não importa a crise que poderemos até estar enfrentando, ou que o país pode estar mergulhado em uma crise, mas nós estamos em Cristo, porque o presente não poderá nos separar do amor de Deus. O futuro, eu estou adiantando, viu, irmão? Estou adiantando, senão vai ser uma vigília. O futuro tem a ver com algo que não está no nosso alcance, com algo que vai acontecer alguns dias, anos, meses, anos, ou quem sabe, só Deus mesmo. Então o futuro tem a ver com algo que vai acontecer de forma posterior, mas não está no nosso alcance. E muitas vezes o futuro traz o quê? Insegurança, medo, incerteza. Meu Deus, o que será desta geração? O que será dos meus filhos? O que será dos meus netos? O que será dos meus familiares? O que será da próxima geração, meu Deus? O futuro nos traz incertezas. O futuro, às vezes, até nos golpeia com um sentimento de insegurança. Até mesmo o futuro nos golpeia com medo. Ficamos com medo, às vezes, do futuro, meus irmãos. Mas deixa eu lhe dizer uma coisa: nem o futuro nos separará do amor de Deus. Nada poderá nos separar do amor de Deus. Sabe o que é que garante isso, meus irmãos? No próprio capítulo 8 de Romanos, sabe o que é que vai dizer para mim e para você? No versículo 18, olha só, para você não se preocupar com o futuro. Não se preocupe, porque para mim, tenho por certo que o sofrimento do tempo presente não pode se comparar com a glória que há de ser revelada em mim, em você, em nós, na igreja. Nem mesmo o futuro nos separará do amor de Deus. Nada. Vamos pular aí a penúltima lista que ele apresenta, versículo 39 agora. Pronto, pelo menos chegamos no versículo 39. Ele fala de espaço. Nem mesmo o espaço nos separará, ou vai nos separar do amor de Deus. E aqui ele usa o quê? Altura e profundidade. Algo alto e algo profundo. Altura tem a ver aqui com uma estrutura elevada. Pode representar barreira, muralha, baluarte. Na Bíblia, geralmente, a ideia de altura é ligada à soberania de Deus, à majestade de Deus. Mas nós bem sabemos que no coração humano, a altura muitas das vezes é um desejo de poder. A Torre de Babel, alguém lembra da Torre de Babel? A primeira ideia da globalização começou lá, capítulo 11 de Gênesis, a Torre de Babel. Primeiro pensamento da globalização. Uma só língua, um só povo, um só dinheiro, um só serviço. Vai colocando aí. As ideias que hoje temos não são estranhas. A altura tem a ver com esta tentativa do homem governar, ter poder, ter domínio. Ou também essa ideia de barreira, de muralha, de coisas que se levantam. Lembra do Monte Sinai? Monte Sinai, com toda a sua, vamos dizer assim, todo pomposo, alto, forte, robusto, seguro. O Monte Sião dá uma ideia de algo alto. Mas no conceito humano, a altura dá medo. Dá medo. Mas deixa eu lhe dizer uma coisa. Nem mesmo a altura poderá nos separar do amor de Deus. A altura não vai conseguir. Por que a altura não vai conseguir? Porque eu sei que mais alto do que a luta que eu estou enfrentando, mais alto do que aquele que tem se levantado contra mim, mais alto do que qualquer barreira, do que qualquer baluarte, se chama Jesus Cristo, que tem um nome que está acima de todo nome. Se chama Jeová Jireh, o Deus que provê todas as coisas. Se chama Jeová, o Elion, o Senhor, o Todo-Poderoso, o El Shaddai, aquele que é grande, aquele que é soberano. Mais alto é Ele, mais poderoso é Ele, mais soberano é Ele, mais majestoso é Ele.
nem a altura poderá nos separar do amor de Deus, nem mesmo a profundidade. E a profundidade dá a ideia de um mar profundo, ou de uma metáfora de um extremo profundo. Pobreza, muitas das vezes. Enfim, nem mesmo a profundidade, nem mesmo algo que a gente não alcance, nem mesmo algo que esteja fora da nossa capacidade. No contexto bíblico, profundidade e altura são frequentemente utilizados para descrever quem? A grandeza do nosso Deus. O nosso Deus, ele é alto. O nosso Deus, ele é profundo. Porque nem a altura, nem a profundidade das coisas deste mundo poderão nos separar de Deus, do nosso Deus. Porque mais alto é o nosso Deus, mais profundo é o nosso Deus. Ainda nessa lista, adiantando que as horas já estão aí bem avançadas, nem criatura alguma. Paulo vai concluir a lista de elementos ou de coisas que jamais nos separará do amor de Deus, dizendo: nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nada desta criação poderá nos separar do amor de Deus. Nada, meus irmãos. Concluindo, adiantar aqui a conclusão. Duas coisas que nós queremos trazer nesta conclusão, em que nada poderá nos separar do amor de Deus. O amor de Deus, ele é inseparável. Primeiro, o argumento do apóstolo Paulo. O argumento que o apóstolo Paulo traz é que nenhum problema na vida, nenhuma situação, nenhuma adversidade, nenhum acontecimento, nenhum ser humano, ou até mesmo angelical, poderá nos separar do amor de Cristo. Ao contrário, ainda que eu e você venhamos enfrentar a lista do versículo 35, ainda que venhamos enfrentar a tribulação, ainda que venhamos enfrentar a angústia, ainda que venhamos enfrentar perseguição, ainda que venhamos enfrentar fome, ainda que venhamos enfrentar nudez, ainda que venhamos enfrentar o perigo, ainda que venhamos enfrentar a espada, saiba de uma coisa, o versículo 37 diz para mim e para você: em todas estas coisas somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Ou seja, em vez de me separar, em vez de te separar, em vez de separar a igreja do amor de Deus, estas coisas nos tornam mais do que vencedores. Sabe por quê? Porque nada poderá nos separar do amor de Deus. A segunda coisa, como conclusão, além do argumento do apóstolo Paulo, aqui nós apresentamos, ou o apóstolo Paulo apresenta, uma convicção firme e inabalável. Paulo diz que nem a morte, nem a desgraça da vida, nem poderes sobre-humanos, sejam eles bons ou maus, anjos, principados, potestades, nem o tempo, seja o presente, seja o futuro, nem o espaço, seja a altura, seja a profundidade, nem alguma criatura na face da terra poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nada, nenhuma crise deste mundo, nenhuma crise da vida, nada poderá nos separar do amor de Deus. Este amor é inseparável. Que Deus nos ajude. Deus nos abençoe. Feche seus olhos.